Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu coração está muito alegre por termos mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para podermos cultuar ao Senhor e também aprender a sua palavra. E o tema da nossa mensagem de hoje, irmãos, será Saudades do Templo. E está baseado no texto de Salmos 84. Então, por esse motivo, já convido aos irmãos para que abram as suas Bíblias em Salmos 84 e nós inicialmente estaremos lendo dos versículos de 1 a 5. Como do nosso costume, logo em seguida nós estaremos fazendo uma oração, tá bom? Então, Salmos 84, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. E bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vamos orar, irmãos, neste momento. Nosso querido e bondoso Deus, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença, primeiramente, ó Deus, para adorá-lo e louvá-lo e também te agradecê-lo pela salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, para que através dessa palavra o Senhor venha fortalecer a nossa fé e venha revigorar a nossa esperança de brevemente estarmos voltando às nossas atividades na casa do Senhor. Ao mesmo tempo, eu te peço para que através da pregação do Evangelho, o Senhor possa convencer as almas que ainda estão perdidas e que eles, hoje à noite, possam decidir chamar e convidar o Senhor para que venham ser o seu Salvador pessoal. E eu te peço, ó Deus querido, para que o Senhor continue nos abençoando durante esse tempo. Que essa palavra e que essa mensagem possa refletir glória ao teu santo nome. Essa é a oração que faço no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, saudades do templo. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos muito próximos de voltar a cultuar o Senhor em sua casa. Recentemente nós recebemos um decreto municipal onde nos permite retomarmos as nossas atividades, mediante, claro, muitas exigências que foram colocadas. E claro, a expectativa e o fato de voltarmos para o templo enche meu coração de alegria, irmãos. Porque eu entendo que ali nós podemos desfrutar de privilégios que um culto online, até mesmo um culto no lar, não pode nos oferecer. E, obviamente, irmãos, essa mensagem não tem como objetivo depreciar aquilo que nós estamos fazendo neste momento. Até porque tanto eu quanto os irmãos entendem que este foi o modo pelo qual Deus nos permitiu continuarmos cultuando o seu santo nome e continuarmos apresentando a nossa adoração e louvor. E, obviamente, eu espero que a ausência do templo não possa e nem deva permitir que você use isso como desculpa para negligenciar a sua adoração. Até porque, como eu tenho recomendado aos irmãos, nós precisamos voltar para a igreja muito mais fortes do que quando nós interrompemos os cultos. Eu quero que também você entenda que, ao mesmo tempo, essa não é uma mensagem que venha te influenciar, desrespeitar as normas de saúde, porque os irmãos entendem que nós ainda estamos debaixo de muitas restrições. Mas, meus irmãos, eu gostaria de tratar sobre esse tema hoje à noite, porque a minha intenção, através dessa mensagem, será lembrar os irmãos do quão importante a casa do Senhor ainda é para nós. Porque apesar de nós continuarmos cultuando ao Senhor em casa, online, eu, irmãos, não posso esconder o profundo desejo que eu tenho no meu coração de poder voltar para o templo, de poder retomar as nossas atividades na casa do Senhor. E este acaba sendo o tema do Salmo 84, o tema que está sendo apresentado para nós. Porque através desse belíssimo hino nós podemos ver todo o entusiasmo de um servo de Deus que desejava profundamente estar na casa do Senhor, o templo de Jerusalém. E embora ele neste texto possa estar apresentando toda a sua ansiedade, esse texto não deve ser interpretado como um salmo de lamento, mas sim um salmo ou um hino de felicidade. Por esse motivo, em primeiro lugar, ele expressa a felicidade daqueles que habitam na casa do Senhor. Essa é a primeira verdade que nós iremos discutir hoje à noite. A felicidade daqueles que habitam
na casa do Senhor. Veja comigo novamente, irmãos, os versículos de 1 a 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Meus irmãos, tradicionalmente, de acordo com a lei mosaica registrada em Êxodo capítulo 23, versículo 17, todo homem israelita deveria subir a Jerusalém pelo menos 3 vezes durante o ano, para poder participar de uma das 7 festas que eram celebradas na cidade de Jerusalém anualmente. Mas infelizmente nem todos os israelitas acabavam obedecendo essa lei. E por esse motivo eles acabavam não dando tanta importância à peregrinação até o templo e à participação nas festas e aos cultos ao Senhor. E de certa forma essa não deixa de ser a nossa realidade. Porque de acordo com o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, os crentes em Jesus Cristo, eles não devem deixar de congregar como é do costume de alguns. E é fato que nem todos os crentes, eles procuram ser diligentes quanto a este mandamento, porque mesmo diante deste princípio e deste mandamento, alguns crentes acabam não valorizando a ida até o templo, a ida até a casa do Senhor, para que possa cultuar, louvar, mas também aprender da palavra de Deus. Mas, irmãos, ao que parece, o impedimento de chegar à igreja durante esse tempo de pandemia tem de alguma forma despertado no coração de alguns crentes o desejo intenso de poder retomar as atividades na casa de Deus, no templo do Senhor. E certamente, irmãos, isso enche meu coração de alegria, porque de fato eu já tenho testemunhado em algumas pessoas o desejo sincero de poder retomar as atividades naquele lugar para que possa servir ao Senhor, para que possa aprender mais da sua palavra, para que possa louvar, para que possa estar em contato com os irmãos. E isso é louvável. E, irmãos, aí vem aquele grande ditado comum e verdadeiro que talvez você já tenha muitas vezes citado, né? Nós só damos valor quando nós perdemos. E eu creio que essa tem sido a realidade para muitos crentes, para muitas pessoas que quando tinham a oportunidade de chegar à casa do Senhor, não chegavam por negligência ou por dar atenção às coisas deste mundo. E, irmãos, era exatamente este o anseio apresentado pelo salmista nesse texto de Salmos 84. Porque aqui ele desejava ansiosamente estar na casa de Deus, no templo que havia sido edificado em Jerusalém. E essa ansiedade ela pode ser percebida por nós através durante todo o texto, durante todas as suas, por meio de todas as suas palavras. Porque o culto na casa do Senhor possuía um lugar especial no coração do salmista. É por esse motivo que na visão dele, de acordo com o versículo 1, o templo de Jerusalém, a casa do Senhor, era um lugar digno de ser amável. E é assim que nós devemos entender o versículo 1, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Essa afirmação certamente deve estar relacionada, irmãos, a todas as alegrias e benefícios que o salmista tinha ao estar presente na casa do Senhor. E isso envolvia não somente as alegrias da peregrinação, quando junto com seus irmãos eles iam e seguiam a rota até Jerusalém. E eu fico tentando imaginar que alegria seria para essas caravanas de israelitas estarem indo até a casa do Senhor. Mas também isso representava, essa alegria representava os dias de festas, os cultos solenes, os louvores que eram cantados durante os cultos solenes, a exposição da palavra de Deus que era feita no templo pelos sacerdotes. E ao mesmo tempo, irmãos, pela a sensação de estar mais próximos de Deus. Porque era isso que o templo representava para os israelitas. A sensação de estar mais próximos de Deus. Essas eram situações e eventos, irmãos, que proporcionavam não somente alegria ao coração do salmista, mas também o seu fortalecimento espiritual. Porque um servo de Deus, ele sabe reconhecer o valor daquilo que o aproxima do Senhor. E é por esse motivo que ele afirma: eu amo, Senhor, os teus tabernáculos. Meus irmãos, nesse sentido, seja pela alegria da comunhão fraternal, ou seja pelos louvores congregacionais,
seja pela pregação da palavra de Deus ou pelo simples fato de nos sentirmos mais próximos do Senhor, a casa do Senhor é um lugar digno de ser amado. E é claro, irmãos, que a ideia aqui não é que você deva amar um prédio, muito menos uma construção inanimada. Até porque nós sabemos que todas essas coisas um dia serão derribadas. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos alertou os seus discípulos, com relação ao templo de Herodes, que ali não ficaria pedra sobre pedra. E como os discípulos amavam aquele templo, não é? Mas devemos, irmãos, amar a casa do Senhor pelos benefícios espirituais que ela traz para nós, que ela nos oferece, que ela traz para as nossas vidas. E é por saber a quem pertence essa casa, e principalmente por sabermos a quem lá nós encontraremos, que nós devemos amar a casa do Senhor. É por esse motivo que o salmista começa a direcionar a sua atenção para aquele a quem ele desejava encontrar no templo, ou seja, o Senhor Deus. Pois veja comigo o versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Meus irmãos, nós sabemos que nós podemos adorar o Senhor em todo lugar. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo ensinou para nós através daquele encontro que ele teve com a mulher samaritana. Porque ali o Senhor Jesus Cristo deixou claro para aquela mulher que não importava se era em Samaria ou em Jerusalém, mas o importante mesmo era adorar a Deus em espírito e em verdade. E em tempos como esse, nós temos aprendido bem essa lição. Até porque, meus irmãos, seja na igreja ou em casa, seja presencial ou online, o importante é que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Mas esse entendimento, irmãos, para o salmista, ele não era tão claro. Até porque, irmãos, o templo para os judeus era considerado como a habitação do Senhor, como eu já tenho colocado. Nesse sentido, nós entendemos que Deus ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Essa foi a afirmação de Pedro em Atos capítulo 7, versículo 48, quando esteve diante dos fariseus. Mas esse mesmo Deus, a respeito do templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos de 15 a 16, ele faz a seguinte afirmação: Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja perpetuamente o meu nome. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, diante da ordem de comparecer à casa de Deus para congregar, somada a ideia que o templo era a casa do Senhor, e que ali Deus ouviria as suas orações e também receberia a sua adoração, meus irmãos, o salmista não teria como deixar de amar aquele lugar. E este acaba sendo o mesmo sentimento que nós, crentes em Jesus Cristo, demonstramos para com a casa de Deus. Primeiro porque nós temos, sim, um mandamento que nos leva até aquele lugar para poder cultuar ao Senhor, para poder congregar, para poder ali apresentar a nossa adoração. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ali é o lugar onde nós entenderemos e compreendemos a palavra do Senhor, porque ali ela será pregada. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós entendemos que naquele lugar o Senhor também ouve as nossas orações. E é por todos esses benefícios, por todas essas situações, que nós acabamos, até mesmo em alguns momentos, nos sentimos muito mais próximos da sua presença. E essa era a ideia do salmista. Essa era a ideia dos israelitas. É por esse motivo que nós veremos o salmista demonstrando muito entusiasmo e até mesmo um profundo desejo de comparecer no templo, mesmo que para isso tivesse que gastar toda a sua energia, ao ponto de desmaiar, pois o seu coração clamava pela presença do Deus vivo. E eu creio, irmãos, que este deve ser o mesmo sentimento que deve haver em nossos corações. Porque seja no templo ou em casa, não há sensação melhor para um servo de Deus do que estar na presença do Senhor.
E é interessante que esse desejo de se sentir mais próximos de Deus, de estar próximo da presença de Deus, era tão forte no salmista que, de acordo com o versículo 3, o salmista ele passou a admirar, ou basicamente invejar positivamente, os pássaros que habitavam na casa do Senhor. Pois veja o versículo 3 o que ele diz. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Irmãos, o salmista ele passou a admirar as aves em vista ao privilégio que elas possuíam de estar presente no templo por tempo indefinitivo. Porque ele sabia que ao findar os dias das festas, ele teria que voltar, ele teria que ir para a sua casa. E isso iria acabar, irmãos, findando aquela sensação agradável que ele tinha de poder estar junto com seus irmãos, de poder apresentar os louvores congregacionais, de poder participar dos cultos solenes, de poder aprender a palavra e a lei do Senhor por meio dos sacerdotes. Isso trazia, de certa forma, tristeza ao coração do salmista, porque ele amava estar naquele lugar. E certamente os meses que ele teria que esperar para poder voltar novamente, trazia essa sensação pesarosa para ele. E eu creio, irmãos, que de alguma forma nós hoje entendemos bem o que ele está dizendo, não é? Porque afinal de contas já fazem aproximadamente 4 meses que estamos longe da casa de Deus. Já faz 4 meses que nós não apresentamos os nossos louvores congregacionais. Estamos até mesmo apresentando de forma online, mas eu não estou vendo os irmãos cantarem. Eu não estou ouvindo a voz dos meus amados irmãos. Meus irmãos, já faz 4 meses que nós não estamos juntos na casa de Deus. E isso traz muito pesar ao meu coração. Isso traz uma enorme saudade. E ao pensar sobre isso, irmãos, eu sinto imensa falta de adentrar nas portas do templo, de poder saudar e abraçar os meus irmãos em Cristo, de poder direcionar os meus olhares e perceber quem está prestando atenção ou não na minha mensagem, de poder apresentar os nossos visitantes, de poder, quem sabe, tirar dúvidas daqueles que não entendem muito bem os termos teológicos, de poder discutir positivamente com aqueles que discordam da nossa doutrina. Eu sinto falta, irmãos, de citar ou de celebrar o momento da ceia e de orar pelo momento de oferta. Eu sinto falta do sorriso das crianças, eu sinto falta da interatividade dos jovens e da seriedade dos nossos idosos. Eu sinto falta do louvor congregacional. Eu sinto falta dos números especiais. Eu sinto falta do púlpito, onde Deus me privilegiava a pregar a sua palavra de forma pessoal e pública. E é por todos esses motivos que eu sinto tanta saudade de estar na casa de Deus. Era por esses motivos que o salmista ele desejava e estava ansioso por poder chegar na casa de Deus. Por isso que ainda no versículo 2 ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Mas, irmãos, para o nosso consolo e fortalecimento, nós não precisamos fixar a nossa moradia na casa do Senhor, como era desejo do salmista. Até porque, irmãos, nós podemos sentir a presença de Deus onde quer que nós possamos estar. Porque essa é a verdade que tem alegrado os nossos corações. Porque mesmo estando nesse tempo tão difícil e singular como nós estamos passando, nós sabemos que por meio de Cristo Jesus, nós estamos na presença de Deus para sempre. Porque essa é a promessa que o Senhor faz para nós, quando nós cremos no seu nome. E é sobre essa alegria que o salmista passa a tratar a partir do versículo 4. Porque aqui ele declara a felicidade daqueles que estão na presença do Senhor perpetuamente. Em primeiro momento, ele expressa a felicidade daqueles que habitam na casa do Senhor, daqueles que desfrutavam do privilégio de estar constantemente no templo. Ao mesmo tempo, em segundo lugar, ele está apresentando a felicidade daqueles que estão na presença do Senhor perpetuamente. E essa é uma qualidade que, na verdade, poucos irão ter. Veja comigo o versículo 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente.
Alguns comentaristas, irmãos, acreditam que o salmista estava impedido de participar da peregrinação até o templo. Talvez alguma dificuldade deve ter ocorrido que impediu com que o salmista ele chegasse até a casa do Senhor como era o seu desejo. E é por esse motivo que ele estava tão saudoso pela casa de Deus. E em vista ao seu desejo de estar na presença de Deus, o salmista ele não admirou apenas os pássaros que faziam habitação na casa do Senhor, mas ele passa também a admirar aqueles que não somente serviam, mas também residiam no templo, na casa de Deus. E essa provavelmente é uma referência aí aos levitas e sacerdotes. Na visão do salmista, estes homens poderiam ser considerados bem-aventurados, uma vez que eles não tinham a necessidade de voltar para os seus lares na ocasião do término da festa. Pelo contrário, eles poderiam ali permanecer para sempre na presença de Deus. Eles não teriam que esperar meses para poder retornar, como era a realidade do próprio salmista. Por esse motivo ele faz a afirmação: bem-aventurado os que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente. E eu interpreto essas palavras, irmãos, da seguinte maneira: feliz e mais do que feliz é aquele que habita na presença do Senhor perpetuamente, que dia a dia apresenta seus louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso, que aprende de forma interrupta a sua palavra e que o serve por toda a sua vida. E essa, irmãos, acaba sendo a nossa realidade. Este acaba sendo o nosso grande privilégio que foi dado por nós por meio da fé em Jesus Cristo. Porque de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 14, no versículo 23, ele afirma: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E essa é a mesma verdade que é reiterada pelo apóstolo Paulo de forma ainda mais clara. Pois de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Pois o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Logo, irmãos, por mais saudades que nós possamos estar da casa do Senhor, por mais expectativas que nós possamos estar criando de voltar a cultuar no templo, nós não podemos esquecer do grande benefício que nos foi dado por meio da fé em Jesus Cristo. Porque os crentes em Jesus, eles devem ser considerados bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, já que nós somos o santuário de Deus. O que nos traz o enorme privilégio de apresentar os nossos louvores, de apresentar a nossa adoração, de aprender a sua palavra e de o servir constantemente onde quer que nós possamos estar. E essa é a nossa realidade. É por esse motivo que, mesmo diante do impedimento de chegar à casa de Deus, nós devemos continuar firmes e alegres, porque além de sermos santuários de Deus, a nossa força não está naquele templo, mas a nossa força está no Senhor. E é isso que o salmista afirma no versículo 5. Pois ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aqui nós temos uma questão bem interessante, irmãos. Porque ele trata da disposição pessoal, do esforço particular que cada israelita deveria fazer para poder comparecer à presença de Deus. A afirmação do salmista nesse versículo, ela está associada à obstinação que cada israelita demonstrava em poder participar da peregrinação até o templo. O termo no original, ele traz uma ideia de um coração já definido. É como se eles já tivessem definido em seus corações que, independente do que viesse a acontecer, independente dos problemas ou dificuldades, eles estariam na presença de Deus. E devemos reconhecer, irmãos, que para que os judeus comparecessem até Jerusalém, eles deveriam enfrentar muitos desafios. Um judeu, para poder chegar até a casa do Senhor, ele tinha que enfrentar muitos problemas. Ele tinha que passar por muitas dificuldades. De montanhas a salteadores,
de esgotamento físico, porque não era um trecho muito curto, até mesmo frio e calor intenso, mas nada disso iria os fazer desistir, porque eles já tinham confirmado em seu coração que ali era o lugar onde eles deveriam estar, na presença de Deus. Porque o desejo de estar na presença de Deus e adorá-lo era tanta que eles buscavam em Deus a força para continuar. E aí nós entramos no versículo 7. Porque no versículo 7 o salmista diz que de força em força cada um deles aparecia diante de Deus em Sião. Então, irmãos, bem-aventurados são aqueles que se esforçam a comparecer diante da presença de Deus para adorá-lo, que não se deixam subestimar, que mesmo diante dos desafios e montanhas em seus corações, ele já os venceu, porque o desejo de estar na presença de Deus é muito maior. Então, mais uma vez, nós aqui tratamos da ideia, irmãos, que nós não podemos negligenciar a nossa adoração ao Senhor, o nosso culto, o nosso momento de aprendizado, simplesmente porque não estamos na casa de Deus. Porque a casa de Deus somos nós. E como privilegiados, nós temos o grande privilégio, nós temos a grande bênção e alegria de poder continuar o Senhor mesmo em nossos lares, ou onde quer que nós possamos estar. E eu sei, irmãos, que muitos pastores, ovelhas, igrejas têm se esforçado para poder continuar adorando ao Senhor. E com toda certeza, bem-aventurados serão todos aqueles que continuarem aplicado em seus corações, adorando ao Senhor e se esforçando para estar na sua presença, apesar de todos os impedimentos que nós estamos enfrentando. E o resultado dessa boa disposição é aquilo que nós podemos ver no versículo 6. Pois ele diz, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O vale de Baca, irmãos, que é o vale que está sendo citado pelo salmista aqui, que em algumas traduções traz o significado de lágrimas, era uma passagem obrigatória para os peregrinos chegarem até Jerusalém. Este era um lugar árido. Talvez fosse o trecho mais difícil da viagem, seja pelos perigos, seja pelo calor intenso, ou até mesmo pela falta de água. Mas aquilo que teoricamente traria lamento e sofrimento aos israelitas, meus irmãos, era compensado pela grande alegria que eles demonstravam em saber que estavam mais próximos de Jerusalém. E, consequentemente, por saber que estavam muito mais próximos da presença do Senhor. E com louvores em seus lábios e com os corações decididos, os israelitas continuavam a sua jornada de força em força até chegar ao seu destino final. Nós sabemos, irmãos, que está próximo o tempo que nós iremos retornar para a nossa igreja. Nós sabemos que brevemente nós estaremos voltando para a casa do Senhor. Mas nós sabemos também que está próximo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua volta irá nos permitir chegar nos céus, que é o nosso destino final. E quando chegarmos nos céus, que é o nosso destino final, nós estaremos para sempre, perpetuamente, na presença do Senhor. E enquanto esse momento não chegar, seja o tempo que retornaremos para a igreja, ou seja o tempo que nós chegaremos aos céus, a nossa disposição, a nossa vontade, a nossa oração é que nós continuemos de força em força, com os nossos corações decididos a comparecer diante da presença de Deus, para adorá-lo, para render louvores e também aprender da sua palavra perpetuamente. É por esse motivo, irmãos, para que nós possamos finalizar, o salmista, a partir do versículo 8, ele apresenta a felicidade daqueles que confiam em Deus. A felicidade daqueles que confiam em Deus.
Pois veja os versículos de 8 a 12. Pois diz assim: Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega àqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz, irmãos, são aqueles que confiam em Deus. Meus irmãos, em primeiro momento, nós podemos destacar a oração que é feita pelo salmista no versículo 8. E alguns aqui acreditam que ele estaria pedindo para que Deus ouvisse a sua oração com relação ao seu desejo de estar no Templo de Jerusalém. Como temos discutido, em algum momento ele se viu impedido, aconteceu alguma dificuldade para que ele pudesse chegar ou até mesmo participar da peregrinação até Jerusalém, até o templo, a casa do Senhor. E aqui, irmãos, com seu coração voltado para Deus, ele está apresentando a sua súplica, está apresentando a sua oração, pedindo humildemente para que Deus pudesse lhe conceder o privilégio de poder ir para a sua casa, de poder estar na presença do Senhor, para poder se sentir mais próximo de Deus. E, irmãos, essa tem sido a nossa oração. Nós estamos orando constantemente, pelo menos eu espero que você esteja orando nesse sentido, para que nós possamos estar voltando às nossas atividades, para que nós possamos voltar para a casa do Senhor. Nós estamos orando, irmãos, para que nós possamos retomar o nosso culto, para que nós possamos retomar a nossa liturgia, até mesmo para que possa dar oportunidade para que outras pessoas também possam se sentir mais próximos de Deus. Porque embora nós estejamos pregando de forma online, embora nós estejamos cultuando de forma online, não necessariamente, irmãos, nós sabemos que todas as pessoas, principalmente aqueles que estão em trevas, estão tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. E é por esse motivo que nós continuamos orando, pedindo para que Deus, ao seu tempo, possa ouvir a nossa oração e nos permitir voltar. E graças a Deus que Ele tem preenchido os nossos corações de alegria pela expectativa que temos de brevemente estarmos retornando para a casa do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o salmista, irmãos, ele também faz uma oração especial no versículo 9. Pois ele ora a Deus dizendo: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Algumas pessoas tentam cristianizar esse versículo afirmando que o ungido em questão aqui seria o Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito, irmãos, que a questão aqui não esteja relacionada a Cristo, assim como alguns comentaristas também afirmam. Porque a ideia aqui é que o salmista estaria orando pelo rei, que seria basicamente aquele que seria o responsável, claro, abaixo dos sacerdotes e levitas, para poder convocar o povo para poder chegar à presença do Senhor. E de certa forma eu me apeguei a este versículo, porque este, irmãos, é certamente o meu pedido para vocês. Que vocês continuem orando pelo seu pastor. Para que vocês continuem orando pelos pastores. Porque não tem sido fácil para nós, irmãos, estarmos longe da casa de Deus. Inúmeras preocupações têm nos cercado. Nós estamos preocupados com as nossas ovelhas. Nós estamos preocupados se vocês estão ouvindo essas mensagens. Nós estamos preocupados se em casa vocês estão dedicando o seu tempo para a meditação bíblica, se estão dedicando o seu tempo para a oração ao Senhor. Nós estamos preocupados se vocês estão de alguma forma correndo perigo de cair nos encantos deste mundo, de poder ser enganados pelas ilusões de Satanás. Nós estamos preocupados, irmãos, em abrir a igreja, porque a pandemia está vigente ainda. Nós estamos preocupados em continuar com a igreja fechada, em vista da necessidade daqueles que estão precisando se aproximar de Deus. Então perceba as inúmeras preocupações que nos cercam. Nós estamos preocupados em dedicar este tempo de mensagem a vocês.
Nós nos preocupamos em disponibilizar os recursos para que vocês possam continuar adorando ao Senhor. E é por esse motivo que eu peço para que vocês continuem orando por nós. Para que vocês possam colocar os nossos nomes em suas orações. Porque certamente, meus irmãos, nós precisamos do auxílio do Senhor para continuar chamando, convocando, motivando vocês, como o rei fazia, para que vocês possam continuar perpetuamente na presença do Senhor. O salmista, já no versículo 10, ele também faz uma afirmação muito bela, pois ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista talvez tenha observado neste momento o comportamento negligente de alguns dos seus irmãos, daqueles que estavam ao seu lado. Porque assim como nós já discutimos, a lei mosaica exigia que todo homem israelita comparecesse a Jerusalém pelo menos 3 vezes durante o ano. E, embora ele estivesse impedido e desejoso por poder chegar ao templo, ele percebeu que essas pessoas que estavam ao seu lado não estavam se importando muito com isso. Que eles não estavam muito preocupados em ir participar dos cultos, das solenidades na cidade de Jerusalém. Pelo contrário, eles estavam ali aproveitando as suas tendas para poder fazer as suas festas, para poder desfrutar dos seus hábitos carnais. O que demonstra a perversidade nesse versículo. E meus irmãos, talvez essa seja uma realidade que o afastamento da igreja trouxe para nós. Porque, meus irmãos, uma situação como essa certamente vai apresentar 2 tipos de pessoas. Aqueles que aproveitam a ausência da igreja para se entregar ainda mais aos prazeres do mundo, aos desejos da carne. Mas aqueles que, apesar do afastamento, estão desejosos mais do que nunca de estar na presença de Deus. E eu fico muito feliz em dizer que durante esse tempo de pandemia eu tive até mesmo umas gratas surpresas. Porque apesar da minha preocupação, algumas pessoas me surpreenderam, pessoas essas que não se dedicavam muito em estar na casa de Deus antes da pandemia, agora com um desejo intenso de poder estar na casa do Senhor. Tanto é que eles constantemente estão me perguntando: pastor, quando é que vai abrir a igreja? Porque eu não vejo a hora de estar junto com os meus irmãos. Eu não vejo a hora de poder estar aprendendo a palavra naquele lugar, de poder a gente voltar às nossas atividades e aos nossos trabalhos. Veja que bênção, irmãos. É por esse motivo que essa pandemia ela irá revelar muitas verdades espirituais na vida de todos aqueles que nós temos orado, de todos aqueles que tiveram oportunidade de se aproximarem de Deus. Alguns irão aproveitar este momento para se rebelar ainda mais. Já outros irão aproveitar esse momento para se aproximar ainda mais. E quanto a nós, o meu desejo, a minha oração em seu favor, é que você prefira, assim como o salmista, estar muito mais próximo da casa do Senhor e que seja muito mais valoroso poder estar desfrutando desse tempo espiritual do que estar aproveitando nas tendas da perversidade. E certamente para aqueles que desejam e se alegram com essa possibilidade, serão recompensados pelo Senhor. Pois veja o que diz o salmista no versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. E aqui ele traz várias verdades que podem ser aplicadas por nós de diversas formas possíveis. Por exemplo, ao falar de Deus como sol, logo me vem à mente a ideia de Deus iluminando os nossos passos, de nos direcionando para o centro da sua vontade, de não nos permitindo cair nos caminhos das trevas. Ao mesmo tempo, este é o mesmo sol que aquece os nossos corações, que nos traz revigoramento espiritual, que nos mostra, irmãos, que apesar de tanta dificuldade, nós temos condições de permanecer firmes, porque a luz do Senhor sempre estará brilhando sobre nós.
Ele também traz a ideia de Deus como seu escudo. E aqui certamente não tem uma imagem melhor do que proteção. Porque o Senhor é a nossa proteção. Ele é o nosso refúgio e baluarte. Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos protege contra as flechas do inimigo. Então, mesmo durante esse afastamento da igreja, nós estamos protegidos pelo Senhor. E isso, claro, desde que você busque a sua proteção. Porque Deus é o nosso escudo. E ele ainda também traz a ideia, irmãos, de Deus suprir as suas necessidades. Porque nenhum bem sonega aqueles que andam retamente. Deus cuidará de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem providenciado tudo aquilo que nós precisamos para que nós continuamente possamos permanecer na sua presença. E com toda certeza, se nós continuarmos focados nisso, o Senhor trará ainda mais alegria em nossos corações. Porque assim como ele diz no versículo 12, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, irmãos, assim como eu já havia dito, este salmo não é um salmo de lamento, é um salmo de alegria. Porque bem-aventurado, feliz e mais do que feliz é aquele que deseja estar na presença de Deus. Feliz e mais do que feliz é aquele que ama a casa do Senhor. Feliz e mais do que feliz é aquele que adora, que louva, que aprende a palavra do Senhor perpetuamente, porque o Senhor faz morada em seu coração. E feliz e mais do que feliz é aqueles que confiam no seu nome, porque o Senhor cuidará, protegerá e abençoará aqueles que andam retamente. E se você que ouve essa mensagem ainda não é um salvo em Jesus Cristo, se você ainda não decidiu no seu coração colocar toda a sua confiança em Jesus como seu Salvador, a minha recomendação, a minha oração é que você tome essa decisão hoje à noite. Porque você não poderá estar na presença de Deus, seja no templo, seja na casa de Deus, ou principalmente na eternidade, se você não receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembre-se que somente Jesus pode lhe dar a vida eterna, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se você deseja ser feliz por estar perpetuamente na presença de Deus, receba Jesus como seu Salvador pessoal, hoje à noite. E essa será a minha oração por você, neste momento. Vamos orar. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor, ó Deus, para que esteja próximo o dia em que retornaremos às nossas atividades na tua casa. Para que ali, ó Deus, nós possamos continuar o nosso trabalho, para que ali nós possamos continuar a pregar o Evangelho do Senhor. E enquanto esse tempo não chegar, que o Senhor possa nos dar força diariamente, para que nós possamos continuar adorando e louvando ao Senhor. E eu te peço, ó Deus querido, para que através dessas mensagens que estão sendo pregadas, o Senhor possa convencer através do teu Espírito o coração daqueles que ainda estão em trevas. Pois não haverá desculpa, ó Deus, para essas pessoas. Porque mesmo diante desse impedimento, a palavra do Senhor tem sido pregada. E eu espero que hoje à noite eles possam estar convencidos dessa verdade e que possam receber ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Essa, Senhor, é a oração que peço ao Senhor, que apresento diante do Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Deus abençoe, e eu espero que essa palavra, essas verdades espirituais possam ter revigorado e fortalecido ainda mais os irmãos. Está próximo o dia em que nós iremos voltar, mas eu espero que esteja muito mais próximo o dia em que Jesus voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.